se Estejam transformou num bem. problema A gente moral. sabe que esse momento é um momento Reduzindo difícil, é e um momento que nós minimizar não as gostaríamos de mortes, estar os vivenciando, óbitos, mas é foi um para isso que o momento Estado foi criado. necessário, né, para o Nós nosso bem e eu para acho que do ponto de vista fiscal, de já todos que aplicamos aí vivem ao talvez nosso 10, redor. 11% A gente do sabe que PIB, as aulas que se não compara muito presenciais são mais favoravelmente difíceis, com o porque que não estamos aplicaram os outros países presencialmente para emergentes, tirar as e dúvidas, talvez até superior. mas a aula E agora também foi não complementado com esse presencial, a aula online, ela é um momento que nós aprovada no podemos discutir. Congresso pelo Eu decidi Centrão, utilizar a PEC essa da nova guerra, ferramenta que deu didática para que a ao gente Banco consiga, Central para o que vocês poder de escutem a explicação liquefazer por mim, que já toda a estavam economia. acostumados a ouvir, Nós e a estamos partir desse momento a gente saindo desse também para um processo. momento para Eu acho discutir que sobre muito os mal no combate assuntos à de história pandemia. que Eu nós estou vivenciamos até agora. realmente desiludido. Eu acho que Como o começa vai assunto da ser semana que vem será um continuamos assunto errados. novo, Mas, então eu do estou ponto de revisando os vista assuntos que foram dados operacional, até agora para eu esclarecer e acho não que nós ficar estamos nenhuma dúvida. caminhando Então, razoavelmente bem. pessoal, o assunto que nós estamos Professor Antônio Delfim vivenciando Neto volta ao longo da na programação da Rádio no Bandeirantes. Grande final da abraço, boa Um semana. abraço, primeira Pedro. unidade e no início da Eu segunda unidade é um assunto chamado de monarquias nacionais. Essa formação das monarquias nacionais, elas aconteceram entre o século XII ao século XV lá na Europa. A gente vai observar que quando aconteceu o fim da Idade Média, a Idade Média vai começar a acabar por vários motivos. Mudar a sua relação Na Idade com os Média, meios a de gente viu que ela aconteceu por 1000 anos lá na pagamento. Europa, Pagar de desde um o jeito final do simples século e eficiente. Com V, PicPay, você do pode século pagar e V, parcelar até seus o boletos século em XV. até 12 A vezes. população ela vivia Quer ter no mais campo, tranquilidade sobrevivia e da tempo para agricultura, pagar? não Garanta havia essas o vantagens comércio, e muitas quem outras que governava você eram só os tem senhores com feudais, que PicPay. eram uma Baixe espécie agora de e fazendeiro, aproveite. e PicPay. principalmente vários senhores feudais mandavam na Europa. Então a gente vê que a sociedade ela era bem diferente. Quem mandava era o senhor feudal, que era um fazendeiro. Se lembra que eu disse que durante até o século XV na Europa não existiam os países europeus como nós temos hoje. Existiam grandes fazendas governadas pelos senhores feudais. Então a Europa era organizada de acordo com as decisões dos senhores feudais. O que eles quisessem fazer, a Europa ela seria organizada. Quando a Idade Média ela começou a acabar, nós vamos ver que ela começou a passar por algumas mudanças lá no século XII ao século XV. A quantidade de alimentos elas começaram a aumentar, a população ela começou a viver na cidade, começou a renascer o comércio, que praticamente tinha desaparecido da Europa. Então a população começa a viver na cidade, começa a desenvolver o comércio novamente e os senhores feudais começaram a perder o poder. Porque a população ela deixou de viver no campo e ela foi viver nas cidades. Então, quando a população foi viver na cidade, ela não era obrigada mais a obedecer os senhores feudais. Vamos supor que tem uma pessoa que vive no campo trabalhando para o fazendeiro. Quando essa pessoa ela deixa de viver naquela fazenda, ela não tem mais obrigação com aquela pessoa. Então, se ela não tem mais obrigação com o senhor feudal, a gente vê que ela vai buscar o quê? Uma nova forma de viver, uma nova forma de produzir, uma nova forma de organizar tudo que existe ao seu redor. E foi isso que aconteceu. Várias pessoas começaram a se revoltarem contra o senhor feudal para estabelecer uma nova sociedade. Essa nova sociedade, ela só vai ser possível porque o rei que existia na Europa durante a Idade Média, ele existia, só que ele não tinha tanto poder. Para ele tomar o poder dos senhores feudais, o rei ele precisou da ajuda dos comerciantes, que eram chamados de burgueses. Então o rei, com a ajuda dos grandes comerciantes da Europa, chamados de burgueses, começaram a se unirem para começarem a retomar
o poder que pertencia aos senhores feudais. Então a gente vê que a união do rei com a burguesia, que eram comerciantes, foi importante porque os dois se uniram para derrotar os senhores feudais. E a gente vê por que o rei e a burguesia queriam retirar o poder dos senhores feudais. A gente vai ver aí que na parte de cima ficou incompleto, mas é fim do poder dos senhores feudais. A gente vai observar que aí, tanto o rei quanto a burguesia se uniram para retirar o poder dos senhores feudais e colocar o poder nas mãos dos reis para que ele pudesse organizar o território da Europa e dar início à chamada Idade Moderna. Então, para o rei e para a burguesia, era preciso acabar com o poder dos senhores feudais para que a sociedade ela começasse a evoluir, começasse a se organizar e o mundo melhorasse. E a gente vai observar aí, pessoal. Nós temos uma observação importante a fazer, que foi a união do rei com a burguesia e começaram então a surgirem os primeiros países, a surgirem os primeiros reis lá na Europa. Todo rei começou a organizar o seu território, um país. Então, os países começaram a serem formados na Europa a partir do século XV. As pessoas começaram a formarem monarquias, os reis começaram a organizar o seu território, e esse território era chamado de monarquia nacional. Então, vamos supor que nós temos 5 pessoas espalhadas na Europa. Cada uma dessas pessoas, desses reis, eles organizaram o seu território que pertencia a ele, e esse território ele foi dando nome a esse país, ao seu território. Um rei deu o nome da França, outro rei deu o nome de Portugal, outro rei deu o nome da Espanha, outro rei deu o nome da Inglaterra, e assim por diante. Então a gente vê que monarquia nacional vai ser o poder do rei na mão de apenas uma pessoa, que é o rei. E essas monarquias nacionais foi um momento em que cada país começou a ser formado na Europa. Então, se alguma questão cair, que foram as monarquias nacionais? Foi o surgimento dos países no continente europeu com o surgimento dos reis. Ou seja, foi o surgimento do poder do rei para que ele organizasse o seu país. A gente vê, se a monarquia nacional é o momento em que os países da Europa começaram a surgirem com o poder do rei, o rei, já que ele tinha criado o seu próprio território, que é uma monarquia nacional, monarquia porque ele governava, nacional porque ele estava criando um país. A gente vê que o rei, para tirar o poder dos senhores feudais, o rei ele tinha poder total sobre o seu território. Ele poderia criar leis, ele poderia criar uma única moeda, ele poderia criar o próprio exército, ele poderia criar e cobrar impostos. Então a gente vê que a monarquia nacional ela vai significar que todo o poder da Europa estava na mão dos reis. Por isso que esse período que nós estamos estudando é chamado de monarquia nacional, porque monarquia vem de quê? Poder de um só. E nacional, porque esse rei com o poder na sua mão, ele pôde criar algo nacional, pôde criar um país que iria pertencer a ele. É nesse momento que a gente vai observar que começaram então a surgir os primeiros países da Europa. Os primeiros países da Europa eram 4 países: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Foram os primeiros 4 países em que os reis formaram uma monarquia e formaram junto dessa monarquia um país livre e independente. Então a gente vê que é nesse momento que tanto surgem os reis, como também a Europa começa a surgirem os primeiros países. A gente vai observar que o primeiro país a ser governado por um rei na Europa
época, a gente É, no programa, era um vídeo de uma e reunião também de da anos início da atrás, monarquia né? nacional, Essa nós vamos fase ver do que foi ensino brasileiro Portugal. é Portugal foi o provocada primeiro a país a se partir de transformar em uma reunião monarquia que nacional. aconteceu Um agora, país 40 anos atrás, governado, praticamente, né? um país Nós que estamos foi vivendo governado um por um olho no rei retrovisor, inicialmente né? Acho que e essa é a que melhor cena, o também melhor cenário que eu vejo para o país hoje. Nós temos aquele local uma que regência antes era uma uma pandemia fazenda, olhando para o um pequeno retrovisor, olhando para feudo, coisas que pertencia a estão vários senhores quase 40 feudais, dias atrás, ele se né? E transformou vamos lá, uma em um disputa país onde cá entre chamado nós ninguém tem Portugal. perfeita Nós razão. vamos ver Você que o só consegue território que sair de uma se crise passou a se como essa, chamar você Portugal, só consegue ele produzir começou a uma se formar convivência em se os dois lados no ano reconhecerem de que cometeram erros, né, e que tem razões dos dois 1139. lados, Nós vamos ver que e que chegou a a partir daí é Portugal possível um você francês descobrir algumas coisas, chamado de não é? Quem fará isso? O Claudemir chamado de Gonçalves pode ser Henrique o de ministro Dias Borgonha, Toffoli, que se pode ser o casou com presidente uma da Câmara, Rodrigo portuguesa, Maia, e pode ser em eventualmente o presidente seguida do o Senado, seu Davi filho chamado de Alcolumbre, Afonso pode ser Henrique, o presidente ele Bolsonaro começou baixar a então bola a durante alguns ganhar, momentos, a não se dizer tornar o rei de nada Portugal. O disparatado, mas primeiro rei de os ministros do Portugal que a gente Supremo vai ficarem dentro observar a do seu reconhecer quadrado, esse como bem disse território aqui o vai professor ser um Delpica, jovem chamado quando de Afonso nós Henrique. Por elegemos quê? a Antes sociedade de Afonso democrática, Henrique, né, e a Portugal era sociedade apenas um democrática, os território que estados eleitos pertencia a às vários supremas senhores cortes feudais. são Não era um intérpretes país, últimos da lei, né, não da era um Constituição, país né? normal, Por isso que um se país reserva a Suprema independente. Corte Não, era essa um primeira território discussão, né, que pertencia a vários a senhores moderação, feudais. Esse falar pouco, território falar no foi igual. tomado Isso é uma posse tradição nos por Estados Unidos. Afonso Nós estamos Henrique, não que era seguir a chamado de Condado de televisiona, Portucalense. os ministros Então a gente vê que não era Portugal no falam muito início. E pouco, Afonso Henrique julgam ele decidiu pouco, então se relativamente pouco. No Brasil se autoproclamar julga rei de muito, a Portugal. interferência é Então a mínima em assuntos dinastia, ou seja, o onde governo de reis em na verdade não há Portugal, nenhuma interferência, começou não com tem tipo de Afonso provocação. No Henrique. Brasil há Em um pacote de dados, né? Tem um 1383, com a ativismo morte judicial. A do Suprema rei Dom Corte, ela Fernando, toma iniciativa com não, base em ele dados não tinha científicos, tido eu acho, que era das filhos fake news, homens, não é? De e maneira muito Portugal estranha, tinha a tradição apenas de ser representado interferindo por homens, né? Teve politicamente no mundo apenas filhas político, né? mulheres. Eu diria assim, É nós nesse chegamos no momento auge, que vai espero ser no surgir, auge que se aproxima com o apoio agora dos Jules Decais, né? comerciantes e com o apoio da Obviamente, essa população nota rica de ontem do ministro Portugal, Celso de Mello, eles né? O vão ministro Celso de Mello, ajudarem nesse a um momento, homem ele chamado de comanda um Dom inquérito, João I a que se investiga o tornar presidente o Bolsonaro, que rei eventualmente poderá novamente de levar ao Portugal. oferecimento de E uma foi a disputa com o partir presidente desse Bolsonaro. governo Só que do ele ano de declara que chama simplesmente 1383 o que governo Portugal vai se Bolsonaro, consolidar uma como o alusão primeiro país governado por um rei organizado e principalmente como Tá um aí o país do Schiller. Vamos continente refazer aqui o europeu. contato com o cientista político Aí a Fernando gente Schiller, vê, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, que Portugal, participa ele conosco vai se do Jornal Gente, organizar como a falava sobre essa primeira nota aí, monarquia que foi nacional, emitida ou pelo ministro seja, Celso de vai Mello, né? E nunca ser foi um tão atual local aquela frase de que juiz organizado tem que por um falar pelos rei, autos, e né, Zé esse Paulo? rei, Não ele fora tinha dos autos. poderes absolutos, ele poderia fazer o que ele quisesse. Primeiro, Portugal surgiu como um pequeno feudo, uma pequena fazenda, chamado de Condado Portucalense. Depois, Afonso Henrique, ele se autoproclamou como o primeiro rei de Portugal e o rei Dom João I, nós vamos ver que ele vai começar a organizar o território português, como um território governado por um rei que tinha leis absolutas. Então a gente vê que Portugal vai ser o primeiro território a se tornar um país unificado na Europa e um país chamado de monarquia nacional. Então a monarquia nacional é um país organizado por um rei e que ele organizava o seu território. O segundo país a se transformar em uma monarquia nacional, um país governado por um rei depois da Idade Média, a gente vê que foi a Espanha. A Espanha era um país que era ocupado pelos muçulmanos. Então a gente vê que dois reis começaram então decidiram se casar para unirem as forças e acabar com o poder dos muçulmanos lá na Espanha. O nome desses reis que decidiram se casar era Fernando II de Aragão e Isabel de Castela. Os dois decidiram se casar, uniram forças, expulsaram os muçulmanos da Espanha e vão se transformar nos reis católicos
no ano de 1493. Então, no ano de 1669, a gente vê que é o ano em que a Espanha ela vai ser unificada e transformada em uma monarquia nacional. Então a gente vê que a Espanha ela vai ser governada por reis, o território da Espanha vai ser transformado em um país livre e unificado a partir do casamento desses dois reis. Isabel e Fernando de Aragão se uniram para expulsarem os estrangeiros que haviam naquele território e assim transformar o território da Espanha em um país. Em seguida, vamos ter a unificação da França. A unificação da França ela aconteceu no ano de 1453 com um rei chamado de Carlos VII. Inicialmente, a França ela começou a se organizar como uma monarquia desde o século XII, com Filipe II, depois com Luís IX, que permitiu que toda a França usasse apenas uma única moeda. Depois tivemos Filipe IV e, no ano de 1453, o rei Carlos VII concluiu o processo de expulsão dos ingleses da França e passou a comandar com seus amplos poderes. A partir de então, Carlos VII ele pôde então criar impostos, financiar um exército para lhe proteger e principalmente ele vai se tornar o maior exemplo de rei de um rei autoritário lá na França no ano de 1453. A gente vê que Carlos ele vai criar impostos, moeda e um exército para a França. Em seguida, nós vamos ter o quarto território a se transformar em um país governado por um rei num território da Europa, foi chamada Inglaterra. A Inglaterra a gente vai observar, pessoal, a gente vai observar então que ela vai começar então o quê? Ela começou a retirar o poder dos senhores feudais e a organizar o poder na mão do rei com Henrique II, lá no século XII. Depois tivemos a participação de Ricardo Coração de Leão. Tivemos a participação de João Sem Terra, que foi ele que dividiu, que começou a organizar o território da Europa. Só que realmente a organização do país lá no continente europeu, ela só vai surgir a partir de que momento? A Inglaterra ela vai se transformar em um país unificado, governado por um rei, tudo organizado a partir do poder de um rei chamado de Henrique Tudor. Henrique Tudor, ou Tudor, foi o primeiro rei da dinastia, promoveu o fortalecimento da monarquia na Inglaterra, o que provocou o enfraquecimento do parlamento. Então a gente vê, pessoal, que a Inglaterra ela só vai se transformar em um país unificado, em uma monarquia nacional, um país governado por um rei, e organizar o seu território, todas as fronteiras, criando leis, moedas e principalmente fortalecendo o poder do rei, principalmente a partir do século XV com o poder de Henrique Tudor.